Hoje eu quero trazer uma palavra a vocês, falando sobre esse mês que nós estamos vivendo, o ano do movimento, e o mês de fevereiro estamos vivendo o mês da intimidade. O pastor Miquil já esteve ministrando aqui domingo passado, e eu quero agradecer a ele, pastora Gisele, a todos os demais pastores, irmãos que estiveram na nossa ausência, cuidando de todas as coisas aqui. E neste mês da intimidade, hoje especificamente, eu quero convidá-los para sentar à minha sala. Quero convidar vocês para sentar um tempinho comigo à sala. E o tema da ministração desta manhã é a intimidade, o lugar dos filhos. Quero compartilhar isso com vocês hoje, que a intimidade é um lugar para os filhos de Deus. A intimidade é um lugar para aqueles que se sentem filhos, que pertencem a uma família. Para a gente ter intimidade, nós precisamos pertencer a uma família. Eu quero orar com vocês mais uma vez. Pai, nós estamos aqui nesta manhã tão especial, tão importante. Um mês específico, um mês em que nós estamos desenvolvendo mais intimidade com o Senhor. Desenvolvendo um relacionamento contigo. Muitos aqui, Senhor, já te conhecem há muito tempo. Outros há pouco tempo. Mas não importa, se muito ou pouco, o importante é que nós possamos crescer nesse relacionamento. Crescer nessa intimidade. E talvez muitos, Senhor, conhecem a Ti de ouvir falar, mas não conhecem de estar com o Senhor. De se assentar à mesa, de estar em uma sala, num lugar de intimidade. E nós oramos para que nesta manhã o Senhor venha ministrar as nossas vidas e nós sejamos envolvidos nessa atmosfera de uma paternidade, em que a intimidade é um lugar onde nós filhos nos assentamos e estamos com o nosso Pai. E ali nós desenvolvemos um relacionamento saudável, maduro. Pai, que a Tua palavra não volte para o Senhor, para Ti vazia, sem antes cumprir o propósito. Nós estamos aqui nesta manhã felizes, gratos ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, por tudo aquilo, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus está revelando às nossas vidas. Traga nesta manhã, Senhor, uma palavra revelada, que traga cura, que traga, Senhor, restauração, que possamos ser impactados, meu Deus, através da revelação das Escrituras. E que essa palavra, Senhor, venha mudar as nossas vidas, venha ministrar as nossas vidas. Eu oro, Senhor, porque eu creio que a oração, ela prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua voz. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, eu quero que vocês abram a sua Bíblia, por favor, comigo. Eu vou me assentar aqui porque, como eu disse, quero convidá-los a se sentar hoje comigo à minha sala. Estar com vocês e participar de um momento de intimidade juntos. João capítulo 15, versículo 4. Quero ler esse versículo com vocês na versão NVI. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos, se não permanecer em mim. Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos esse versículo muitas vezes, já lemos ele muitas vezes, já fomos ministrados nele também várias vezes. Nós vivemos em um momento, em uma época, em uma geração, em tempos de muitas distrações. E eu acredito que todos vocês concordam comigo sobre isso. Quantas distrações, quantas coisas nos tentam tirar o foco, nos tirar de um propósito. E a gente percebe que a correria da vida, ela sim pode nos afastar realmente daquilo que importa.
Pastor, o que importa? A nossa intimidade com Deus. Não há nada mais importante, queridos, do que a gente ter uma intimidade com o Pai, uma intimidade com Ele. Porque a partir dessa intimidade nós conseguimos desenvolver, viver, sobreviver, em todos os aspectos, em todas as áreas das nossas vidas. Eu disse ainda há pouco, fevereiro, nós recebemos da parte de Deus que é um mês da intimidade. E Deus, Ele tem nos convidado a gente se aprofundar, ou aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Nós temos usado cada mês um apóstolo para tratar de um tema específico, de uma característica específica, de um propósito específico. E este mês nós estamos trazendo a vida do apóstolo João. João, ele foi um homem conhecido como um discípulo amado. Um discípulo que desfrutou da proximidade, eu diria uma proximidade bem singular, diferente dos outros. Cada um teve a sua experiência, mas o apóstolo João, ele teve essa proximidade singular com Jesus, porque ele não apenas o seguia, como muitos assim faziam, mas a Bíblia diz, lá no livro de João, capítulo 13, versículo 23, que além de seguir, João, ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. João, ele tinha uma intimidade, uma proximidade que os outros não tinham. Ele conseguia ouvir o coração do Senhor de uma forma diferente, ele tinha um relacionamento diferente, uma pegada diferente. E isso, para mim, demonstra um nível de comunhão mais profunda do que os outros. Pastor, quer dizer que os outros não tinham? Claro que tinham, todos tinham as suas peculiaridades. Mas João, ele tinha essa habilidade de ouvir a voz do Senhor de uma forma muito sensível, de uma forma muito precisa. E assim como João, nós, neste mês de fevereiro, queridos, nós estamos sendo chamados a permanecer. Nós lemos um texto que aqueles que permanecem no Senhor, o Senhor permanece neles. E o Senhor se dá a conhecer, o Senhor revela, o Senhor traz a profundidade daquilo que o coração dele sente para o nosso coração. Deus está nos chamando a isso. A gente lê o versículo 4. No versículo 5, se você continuar lendo, você vai ver que depois de tudo isso ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. É tão interessante que o apóstolo João, ele traz essa clareza, que se a gente não permanecer no Senhor, se a gente não tiver essa proximidade, se a gente não tiver esse relacionamento mais profundo, nós não vamos conseguir realizar nada nessa terra. Porque ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. E eu já vou lançando a primeira pergunta: como é que nós podemos cultivar essa intimidade? A resposta, queridos, ela está em uma das características que nós queremos durante este mês estar trabalhando, através de uma cultura de oração e jejum. Não existe como nós termos uma intimidade com Jesus, assim como João teve, se não for através de uma cultura de jejum e oração. Cultura não é algo que se estabelece da noite para o dia, é um processo. Cultura é algo que vai sendo criado, que vai sendo estabelecido. E essa cultura de oração, de jejum, ela nos aproxima de Deus. E ela vai nos moldando à imagem dEle. Quanto mais próximos através do jejum, da oração do Senhor, mais parecido com Ele nós vamos nos tornando. E eu quero trabalhar aqui nesta manhã com alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero é: o que significa a intimidade com Deus? O que significa ter intimidade com Deus? Para isso eu quero compartilhar um pouquinho sobre o que significa a palavra intimidade. O que significa ser íntimo? Quando você vai estudar e traz um pouco mais a profundidade, você vai perceber que a intimidade,
ela é uma palavra que vem do latim, que significa íntimos, que significa o mais interior, que significa o mais profundo. Intimidade é algo mais profunda, mais interior, algo além daquilo que nós conseguimos ver, ouvir, mas é algo que nós conseguimos sentir. E quando nós vamos entender essa palavra, ela se refere a um relacionamento próximo, profundo e, detalhe, pessoal. Intimidade é um relacionamento próximo, profundo e pessoal. Isso é ser íntimo de alguém. É você ter um relacionamento próximo, é você ter um relacionamento profundo e um relacionamento pessoal. Por exemplo, eu e a pastora Priscila, este ano nós vamos completar 32 anos de casados. Já tem um chão aí, uma caminhada, não são 32 dias, são 32 anos, 35 anos. Agora, no dia 25 de fevereiro deste ano, eu completo 35 anos que eu a vi pela primeira vez. E durante esses 35 anos, eu posso dizer a vocês hoje que eu tenho uma intimidade com a minha esposa. Por quê? Porque nós desenvolvemos um relacionamento, nós desenvolvemos algo muito próximo, muito profundo e muito pessoal. Eu conheço coisas que vocês vão viver a vida inteira ao nosso lado, ao lado dela, e não vão conhecer dela. E outras coisas que vocês vão viver comigo e não vão conhecer, coisas que ela conhece a meu respeito. Porque nós desenvolvemos essa intimidade. E é isso, queridos, que nós queremos, num contexto espiritual, desenvolver com o Senhor e Ele conosco, e de uma forma espiritual, também entre nós como irmãos, através da comunhão. Por quê? Porque durante esses anos, uma coisa que foi sendo estabelecida foi transparência. Onde há transparência, onde há confiança, onde há conhecimento mútuo, existe intimidade. Se não há transparência, se não há essa confiança, se não existe um conhecimento íntimo, a intimidade, ela é algo superficial. E intimidade não é algo superficial. A própria palavra diz que intimidade é algo profundo. A intimidade é algo mais interior. Ela é uma conexão que envolve entrega, que envolve compromisso. Durante esses 35 anos, eu e a pastora, queridos, uau, quanta entrega, quanto compromisso nós tivemos que estabelecer entre nós, um com o outro, para que pudéssemos estabelecer essa intimidade. Agora, num contexto espiritual, ter intimidade com Deus não é apenas conhecer sobre Ele. Eu não conheço apenas sobre a Priscila, ela não conhece apenas sobre o Rosivaldo, mas eu a conheço pessoalmente. Ela me conhece pessoalmente. E quando nós falamos de uma intimidade, queridos, com Deus, intimidade com Deus no contexto espiritual não significa apenas conhecer sobre Deus. E muitas vezes nós ficamos nesse nível de conhecer sobre Deus, um Deus poderoso, um Deus que é, um Deus que faz, um Deus, mas nós não conhecemos um Deus Pai, um Deus pessoal, um Deus que tem intimidade com a gente. Adolescentes, jovens, vocês que estão me ouvindo aqui ou nas redes sociais, se vocês querem viver uma vida com um bom casamento, um bom relacionamento, uma boa família, constituir coisas excepcionais na vida de vocês, tudo parte de um bom relacionamento com o Pai Celestial, de uma intimidade com Ele. Não se trata apenas de ouvir falar sobre Deus, não se trata de frequentar uma igreja, de ouvir falar sobre Deus dentro de uma igreja, mas de caminhar com Ele,
de caminhar, queridos, como um amigo que compartilha os seus segredos com aquele que o busca. É compartilhar algo pessoal, compartilhar algo tímido. A intimidade com Deus, como nós lemos no versículo 4 do capítulo 15 de João, é o fruto de uma permanência. Intimidade é fruto de permanecer em Deus. Intimidade não acontece de uma forma instantânea. Intimidade é algo que é cultivado dia após dia. Intimidade leva tempo, como eu disse, são 35 anos que eu conheço a Priscila. Levou tempo, leva dedicação, leva desejo sincero, muita verdade, para que a gente se torne íntimo. E para estar com o Senhor, queridos, perto do Senhor, para a gente ter intimidade com o Senhor também leva tempo. Permanecer em Cristo significa desenvolver um relacionamento contínuo, um relacionamento todos os dias, diário, sem interrupções, sem superficialidade. Porque imagino que se durante esses 35 anos ao lado da minha esposa, nós tivéssemos desenvolvido algo superficial, posso garantir que nós não estaríamos juntos hoje. Não estaríamos. Mas foi desenvolvido algo profundo. Permanecer significa caminhar diariamente, estar todos os dias, no caso aqui com Deus. E assim como um relacionamento humano, como eu disse, eu e a Priscila, exige intimidade, com Deus também, queridos, exige essa intimidade, exige tempo, exige constância. Não é algo que se desenvolve do dia para a noite. Eu diria que caminhar com Deus envolve pelo menos 3 coisas. Primeiro, ouvir a sua voz. Segundo, obedecer a sua palavra. E terceiro, compartilhar tudo com Ele. Para desenvolver essa intimidade com o Senhor, se a gente não ouvir a voz dEle, nós não vamos ter intimidade com Ele. Ele fala por meio da sua palavra, Ele fala por meio do Espírito Santo, Ele fala por meio da circunstância, e nós precisamos desenvolver esses ouvidos espirituais para ouvi-lo. A outra coisa que eu disse, além de ouvir, é a gente obedecer. Obedecer é uma maneira, queridos, de nós desenvolvermos intimidade, porque intimidade não é só sentir a presença de Deus, como nós estávamos aqui nesta manhã, nos debruçando diante do Senhor, sentindo a sua presença. Intimidade não é só isso. Intimidade é viver conforme os seus ensinamentos, é obedecer. Mas intimidade também é compartilhar tudo com Ele. Não existe nada nessa vida que a Priscila não saiba a meu respeito. Compartilho tudo com ela. Tudo. E Deus deseja, queridos, que nós confiemos nele a ponto de que nós compartilhemos os nossos medos com Ele, nossos desejos, nossas ansiedades, nossos sonhos, nossos anseios, nossas alegrias, e por que não dizer as nossas tristezas? Mas pastor, Ele sabe de tudo. É verdade. Mas que tal, diante dele saber de tudo, a gente ser um pouquinho mais íntimo e compartilhar com Ele? Às vezes nós sabemos como os nossos filhos estão, o que eles estão sentindo, a maneira deles pensar, mas não é legal quando um pai chega diante do filho, ou o filho chega diante do pai e diz: pai, eu estou muito triste. E você olha para ele e diz: eu sabia que você estava triste, mas eu estou muito feliz que você está dizendo que você está triste. É ou não é legal? Isso mostra relacionamento. A oração e o jejum, queridos, como eu disse, sobre estabelecer uma cultura, ela nos leva a um novo nível de comunhão, de revelação. Essa busca por Deus, por meio da oração, por meio do jejum, nos torna mais sensíveis a essa voz, nos torna mais sensíveis a essa obediência à palavra, e nos torna mais sensíveis a gente ter uma percepção de compartilhar tudo com Ele. Guarde essas 3 coisas: ouvir a sua voz,
obedecer a sua palavra e compartilhar tudo com Ele, isso é o que envolve a gente desenvolver, é o início de um processo de desenvolvimento de intimidade com o nosso Senhor. Quando nós ouvimos a voz, ao mover do Espírito Santo, e eu sei que quem busca intimidade com Deus, queridos, não apenas as suas bênçãos, mas busca o dono das bênçãos, aquele que busca conhecê-lo mais profundo, aquele que busca conhecê-lo quem Ele é, o Senhor nunca vai esconder isso dessa pessoa. O Senhor nunca vai esconder isso de quem quer conhecê-lo de uma forma diferente. Ele vai sempre se revelar, Ele vai sempre se mostrar. Nós já citamos aqui o exemplo de João, um exemplo bíblico, em que ele não apenas ouviu, ele não apenas obedecia, mas a Bíblia diz que ele compartilhava tudo, e a gente vê isso no momento em que ele reclina a sua cabeça no peito do Mestre. Isso representa um nível de proximidade que poucos tiveram. João, ele aprendeu, queridos, diretamente, ele aprendeu com Jesus sobre esse amor, sobre essa graça, sobre essa santidade. Olha só que cuidado de Deus esses irmãos têm comigo, irmãos. Dá uma olhada. Querem que eu saia daqui para colocar um banco melhor para mim. Olha só que lindo. Obrigado. Meu banco estava descendo, que vocês perceberam, né? Será que eu estou pesando muito? Sim. Que lindo, queridos. João, ele não estava apenas perto fisicamente do Senhor. Isso me impressiona muito. Ele tinha um coração totalmente inclinado para o Senhor. Um coração maleável, um coração moldável. Sempre foi assim? Claro que não. Esse João aqui quis matar um monte de gente no começo, quis botar fogo num punhado de gente, filho do trovão, era conhecido como filho do trovão. Agora ele está aqui reclinando na cabeça, a cabeça no coração. Mas como isso aconteceu? Intimidade, relacionamento. Queridos, Deus muda a gente. Eu sei que nós temos relacionamentos, um é fleumático, outro é colérico, outro é sanguíneo, outro é, melancólico, mas você não pode aceitar isso como que se fosse o fim total. Ah não, eu sou assim, minhas atitudes, imagina quem era João. Deus mudou, Deus transformou. A nossa proximidade com Deus transforma nossas vidas, transforma a gente. Segunda coisa que eu quero falar com vocês, além de intimidade como conhecer o significado da palavra, é intimidade como um lugar. E é por isso que nasceu esse tema, intimidade, o lugar dos filhos. Intimidade, queridos, é muito mais do que um conhecimento, do que algo profundo. Intimidade é um lugar que eu e você podemos acessar. E eu estive fazendo aqui, preparando essa ministração, e eu entendi que a intimidade com Deus não é apenas um estado espiritual. Intimidade é um lugar onde nós podemos habitar, estar. É um lugar em que você consegue acessar, entrar e permanecer. Claro, não estou falando de um lugar físico, mas de um ambiente espiritual, de uma comunhão profunda, onde nós experimentamos a sua presença, onde nós ouvimos a sua voz, e ali nós somos transformados pelo seu amor. O primeiro lugar de intimidade que eu quero compartilhar é a casa do Pai. Quem aqui já saiu? Quem é casado? Saiu da casa do Pai? Mas a casa do Pai sempre está lá, a casa do Pai permanece. E aí você diz assim, eu vou visitar meus pais. E aí você chega na casa dos seus pais, filho, estou falando de filho. E aí você chega assim na casa do seu pai, já entra, na porta de casa, já faz assim. Aí você já tira o sapato, e já chega lá no sofá do seu pai, na casa do seu pai. Aqui não dá para fazer isso, mas vamos tentar,
Aí sofazão assim, você já... Quem aqui fez isso ou faz isso? Por quê? Porque é a casa do seu pai. Você saiu de lá, mas ainda existe intimidade na casa do pai. Você pode voltar à casa do pai em qualquer momento. Eu posso visitar o meu pai, de barba branca como está hoje. Esse ano completo 52 anos, chego na casa do meu pai e chego ali à vontade. Meu pai não reclama, meu pai não diz nada, fico à vontade, sento à vontade, posso ficar de bermuda, se eu quiser tirar a camiseta, eu tiro a camiseta, fico na casa do meu pai, porque ali é um lugar de intimidade, é um lugar que eu vou até hoje, e eu tenho intimidade com a minha família, eu tenho intimidade com o meu pai. Sabe, queridos, nós precisamos entender esses lugares de intimidade com o Senhor. E esse é o primeiro que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. A casa do pai é um lugar de proximidade. A casa do pai é um lugar de herança. Eu saí da casa do meu pai, fisicamente falando, mas eu tenho um lugar num contexto espiritual que eu posso habitar em qualquer momento, porque a casa do meu pai é proximidade e eu tenho herança do meu pai. A herança do meu pai. Salmos 27, 4, um salmo muito lindo, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Todos os dias estar na casa do meu pai, habitar na casa do meu pai. Esse lugar é um lugar, queridos, onde você tem proximidade com ele, porque a intimidade, quando eu estou falando disso, não é uma visita ocasional, é uma visita permanente. Eu sei que sempre que eu voltar à casa do meu pai, eu poderei desfrutar da sala da casa do meu pai, por causa da intimidade que nós fomos desenvolvido. Não é um lugar ocasional de você visitar, mas é um lugar de você habitar, permanecer. É essa sensação que nós precisamos ter com o nosso Pai Celestial, que mesmo, queridos, diante da situação, você não vai viver 24 horas, num contexto fisicamente falando, assim, de joelho, orando, prostrado, porque nós temos a nossa vida, atividades a ser feita, mas você pode viver 24 horas habitando sim, na casa do Pai, entendendo a sua proximidade, a herança que você tem da parte dele para contigo. Essa sensação nos traz essa intimidade. Na casa do nosso Pai, a provisão, a segurança, a comunhão verdadeira. Eu sinto isso quando eu vou na casa do meu pai. Quando nós lembramos do filho pródigo, a gente percebe que ele só experimentou o verdadeiro amor e a restauração. Quando? Quando ele voltou para a casa do seu pai. Segundo lugar que nós podemos ter intimidade é a mesa. Mesa é um lugar de comunhão, de refeição espiritual. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você sabia que esse versículo não tem nada a ver com a gente ganhar pessoas para Jesus? Estou à porta e bato. Isso aqui é um chamado a nós cristãos, homens e mulheres de Deus. Ele quer ter intimidade, quer sentar à mesa conosco. A mesa, queridos, representa um lugar de intimidade, de conversa. Da mesma forma como eu sento na sala do meu pai, toda manhã, quando eu estou lá, a gente levanta e vai tomar um café à mesa. Almoçamos à mesa. Ali é um lugar onde nós conversamos. Com Jesus, queridos, nós precisamos fazer isso, partilhar desta refeição, como ele partilhava com os discípulos. Ali ele ensinava, ali ele corrigia, ali ele fortalecia o relacionamento entre eles. Deus deseja se assentar conosco à mesa e compartilhar o seu coração para conosco. Intimidade.
Quem se alimenta nesse lugar, nessa mesa, queridos, quem come juntamente com essa mesa, quem está junto nessa mesa, pode ter certeza, é fortalecido. Se você come nesse lugar, se você se assenta nesse lugar, você fortalece espiritualmente a sua vida. Você cresce em comunhão com o seu Pai. Lá no livro de Lucas, capítulo 22, até versículo 19, até o 20, em diante, 20, 30, ali você vai vendo que a última ceia que Jesus fez foi à mesa, sentando com os seus discípulos. Terceiro, lugar de intimidade é um lugar de refúgio. Lembre que intimidade é um lugar. Lugar é uma casa, lugar é a mesa, mas também um refúgio. Intimidade, queridos, é um lugar de proteção e descanso. Quando temos intimidade com o Senhor, nós buscamos, como diz o Salmo 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é um lugar de descanso. A intimidade com Deus é um esconderijo seguro. Você se sente protegido o tempo todo. Vem a pressão psicológica, emocional, financeira, né? O café custando preço de ouro e tanta coisa acontecendo, o dólar custando preço de... E a gente entende que nós estamos num lugar de refúgio, escondidos no Senhor. Temos comunhão com Ele. Assim como um abrigo que protege contra as tempestades, esse lugar de intimidade nos protege do medo, da ansiedade, das pressões deste mundo. É um refúgio. Quando nós estamos nesse lugar, queridos, pode ter certeza, nós não somos abalados pelas circunstâncias. Quando nós estamos nesse lugar, confiamos totalmente em Deus, nós nos sentimos protegidos, porque esse lugar, ele é um lugar acessível a qualquer pessoa que quiser. É um lugar, quando eu digo a qualquer pessoa, eu vou restringir um pouco mais. Eu vou trazer para o tema aos filhos. Esse lugar é acessível a qualquer um? Não. Eu acho que esse lugar é acessível para aqueles que escolheram habitar continuamente nele. Aqueles que estão pertinho dele. Jesus, ele se retirava para um lugar. A Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 5, versículo 16, que ele demonstrava uma intimidade com o Senhor e isso exigia tempo, prioridade. Jesus se afastava de tudo e de todos, buscava um lugar de refúgio para ouvir a voz do seu Pai. Próximo, intimidade é um lugar, o lugar da intimidade é um altar. É um altar. Além de ser uma casa, além de ser uma mesa, além de ser um refúgio, é um altar. Como assim, pastor? Intimidade, irmãos, é um lugar de entrega, é o lugar do fogo da presença. Se você é íntimo com o Senhor e tem esse lugar, um altar, Levítico 6, versículo 13 diz assim, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só que isso só acontece para com os filhos. Se nós temos relacionamento com o Senhor, queridos, o fogo arde no nosso coração e não se apaga nunca. O altar representa esse lugar de encontro com Deus e o homem. Esse lugar onde nós nos encontramos, a intimidade com Deus, é esse lugar espiritual que nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Um sacrifício vivo. E isso é o que nos mantém, ou mantém a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Nesse altar da intimidade, Deus nos transforma. Nesse altar da intimidade, Deus queima todas as escórias. Nesse altar da intimidade, Deus arranca tudo aquilo que não presta. O que é cinza desaparece e o que é ouro prevalece. Eu creio, queridos, que sem um altar no nosso coração, a presença de Deus se torna algo muito distante, muito ocasional.
Por isso que para mim, um lugar de intimidade é um altar. A intimidade ela não acontece sem sacrifício. A intimidade tem que ter sacrifício. Precisamos oferecer algo a Deus para termos intimidade com Ele. Não é algo que acontece assim por acaso. Precisamos estar no altar, queridos. Nós precisamos abrir mão das distrações, muitas vezes, e escolher buscar a Deus continuamente. Além disso, quinto, o lugar de intimidade é um jardim. O jardim, queridos, é um lugar de comunhão e de crescimento. Às vezes eu saio ali, tem um jardim aqui embaixo, próximo à piscina, dou uma volta assim, às vezes a gente senta ali, eu e a Priscila, a Gabi, ficamos com os nossos gatinhos ali, brincando com eles, e eu fico às vezes vendo, queridos, eu viajei, tinha umas plantinhas, eu voltei, elas já não estão mais da mesma forma, cresceram um pouco mais. Jardim é um lugar de crescimento. Eu digo isso porque em Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz assim: ouvindo o homem a sua mulher, os passos do Senhor, que Deus andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Lá no Éden, aquele Éden foi um lugar, foi criado para ser um lugar de intimidade entre Deus e o homem, antes da queda. Um lugar onde Deus e o homem tinham um relacionamento profundo, Adão e Eva. A Bíblia diz que eles caminhavam livremente com Deus pelo jardim, desfrutando de uma comunhão intensa, sem barreiras. E ali eles cresciam, caminhando juntos. O jardim, queridos, da intimidade, é um lugar de crescimento, de fertilidade, de renovação espiritual. Então, se você olha para esse lugar de intimidade como filho, você vai dizer: ei, eu preciso estar no jardim, eu preciso estar no altar, eu preciso estar à mesa, eu preciso estar à casa. Tudo isso, queridos, representa em nossas vidas. Tudo isso faz significado para as nossas vidas, porque assim como um jardim, ele precisa ser cultivado. Nossa intimidade com Deus requer cuidado e constância. Se a gente deixar uma plantinha sozinha, sem cuidado, sem adubo, sem alguma coisa, vocês já devem ter tido essa experiência. O que acontece? Ela morre, ela não sobrevive. O que significa isso, queridos? O pecado, ele nos afasta desse jardim. O pecado, ele nos afasta dessa intimidade. Mas Jesus, glória a Deus, nos restaurou para que nós voltássemos a ter livre acesso a esse jardim, entrar lá e ter intimidade, crescimento, profundidade com o Senhor. Além disso, nós estamos crescendo aqui, o lugar da intimidade é o Santo dos Santos. Como assim, pastor? Intimidade é um lugar de glória, de revelação. Os filhos têm revelação do seu Pai. Os filhos têm intimidade a ponto de receber a glória da parte de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22, diz assim: temos plenas confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo véu, isto é, pelo meu corpo. A gente entende que no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava naquele lugar, mas hoje, querido, através de Jesus, todos nós temos livre acesso a esse lugar de intimidade, ao Santo dos Santos. Tocar no Senhor, ver a sua glória, receber as revelações da parte de Deus. Deus pode revelar-se a nós pessoalmente, individualmente. Se você vai a esse lugar que os filhos têm direito, que é o lugar do Santo dos Santos, ali Deus se revela a você, ali Deus fala com você, ali Deus ministra você. Esse é um lugar, queridos, que nós experimentamos a glória de Deus, é o lugar onde nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós entramos nesse lugar,
Oh meu Pai, e nós permanecemos ali, nós entramos naquele lugar, queridos, nós não saímos de lá do mesmo jeito. É impossível entrar nesse lugar de intimidade, no Santo dos Santos, e sair do mesmo jeito. Ali nós somos renovados, nós somos curados, nós somos transformados, porque a intimidade com Deus nos leva para mais perto do trono da sua graça, como diz Hebreus 4:6. Mais perto do trono. Vocês podem observar que essas 6 coisas que eu citei até agora, que a intimidade com Deus não é apenas um evento. A intimidade com Deus, queridos, não é apenas um momento de oração. A intimidade com Deus é um lugar onde eu e você, nós escolhemos viver todos os dias. Você escolhe viver a casa do Pai, você escolhe viver a mesa, você escolhe viver no jardim, você escolhe viver no altar, você escolhe viver no Santo dos Santos. É uma escolha que nós fazemos, ou seja, cada um desses lugares revela uma dimensão do nosso relacionamento com o Pai. Cada lugar revela uma dimensão do que você pode encontrar neste lugar de intimidade. Eu tenho mais. Lugar de intimidade é o vale. Como assim, pastor? O vale, queridos, é um lugar de dependência. Muitas vezes nós queremos ter intimidade com Deus, mas nós não entendemos que precisamos passar pelo vale. Mas a Bíblia diz, em Salmos 23:4, que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lá no vale nós também temos proximidade com o Senhor, intimidade, queridos, é um lugar, é um vale. Se nós achamos que nós estamos nessa terra e não vamos passar pelo vale, não tem como. Muitas vezes a intimidade com Deus nos aprofunda nos vales, nos momentos de luta, de provação. Nós aqui não temos como escapar, literalmente, nós vivemos no Vale do Paraíba. Literalmente, todos que estão aqui sentados estão no vale. Você só foge se sair do vale. Dessas 39 cidades que nós temos por aqui, saiu daqui, você entra numa outra dimensão. Querendo ou não, fisicamente nós estamos no vale. Mas não é nesse contexto que estou falando. É um lugar que normalmente todos nós passamos. Isso faz parte, queridos. Por quê, pastor? Porque no vale, irmã Dinalva, nós aprendemos a confiar em Deus. Não é verdade? No vale, queridos, nós aprendemos a depender completamente de Deus para dar cada um dos nossos passos. Às vezes, quando nós não estamos no vale, a gente acha que a gente é dono do nosso caminho, que a gente acha que tem que fazer o que a gente quer, e às vezes Deus nos leva no vale para Ele mostrar para a gente que a gente não é nada sem Ele, que nós dependemos dEle. Deus nos ensina que até no vale a sua presença nos acompanha. Aqui no Salmo nós lemos, no vale Ele nos conduz, queridos, para um crescimento espiritual, Ele nos amadurece. Existe um exemplo bíblico, não vou falar sobre ele agora, está lá no Salmo 84, se eu não me engano, que fala sobre o vale de Baca. Ali fala que ele se transforma em fontes, o vale se transforma em fontes. Em outras palavras, queridos, nesses lugares de prova, nesses lugares de dificuldades que eu e você passamos, Deus tem a provisão para nós. Deus tem tudo o que nós precisamos. Mas não é só isso. O lugar de intimidade também é um monte. Opa, agora melhorou. Melhorou. Porque monte, queridos, é um lugar de revelação. Monte é um lugar de transformação. Nós vemos isso quando Jesus pega os 3 e leva para um monte e é transfigurado diante de 3 homens. Ali a gente percebe que houve revelação e transformação. Êxodo
capítulo 24, versículo 12, a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, sobe aqui e fique ali. Ele estava se referindo ao monte. Quando Deus convida Moisés para ter uma experiência com o Senhor no monte, lugar de intimidade, Marcos, também é um monte. É um lugar onde nós estamos. E esse lugar, queridos, representa um lugar de encontro, de profundidade, de revelação com Deus. Uau! Ali no monte Deus abre os nossos olhos. Ali no monte Deus descortina coisas que nós nunca havíamos visto nas Escrituras. Ali nesse lugar de intimidade você senta na sala do Pai e começa a ler as Escrituras e Ele começa a descortinar coisas espirituais que você nunca tinha visto antes. Muitas vezes, queridos, muitas vezes Deus chamou os seus servos aos montes para falar com eles e dar novas direções. Abraão, Moisés, Elias, todos esses homens e muitos outros foram chamados por Deus para subir ao monte, porque lá, nesse lugar chamado monte, Deus quer nos revelar coisas. Deus quer nos revelar coisas profundas. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, lá em Êxodo 24, para receber os mandamentos do Senhor. As revelações, as direções de Deus veio para Moisés quando ele estava no monte. Além disso, você sabia que o lugar de intimidade é um quarto secreto? Sim. Lugar de busca, lugar de oração pessoal. Onde está isso, pastor? Mateus 6,6. Diz assim: mas quando você for orar, entra no teu quarto em segredo, e ali, feche a porta, ore ao teu Pai, que está em secreto. Lugar de intimidade, queridos, é esse lugar secreto. Deus nos chama a esse lugar. Esse é um lugar de oração profunda. Esse é um lugar onde nós conhecemos a Deus sem distrações. Esse é um lugar que a gente não leva celular. Esse é um lugar onde a gente não leva absolutamente nada, a não ser um coração aberto diante dele. Esse é um lugar que a gente não pode levar os nossos pensamentos conturbados com tantas coisas. Esse é um lugar, queridos, que a gente não pode levar os ativismos. Esse é um lugar onde só nosso coração precisa estar escancarado para ouvir a voz de Deus, sem distração nenhuma. No quarto secreto não há plateia, não há ninguém te olhando, não há ninguém vendo, não há ninguém sentindo nada, é apenas você e Deus, você e Ele. Jesus nos ensinou que esse lugar de intimidade, queridos, é onde Deus responde, é onde Deus nos revela a sua vontade. Se a gente precisa de uma resposta, aqui está um lugar que os filhos têm direito, o lugar secreto, o quarto secreto. A Bíblia diz lá no livro de Lucas 5, versículo 16, que Jesus, ele se retirava para orar em secreto, sozinho, não levava ninguém, ele e o Pai. Outro lugar, que é um lugar da intimidade, é o deserto. Pastor, sim, queridos, o deserto é um lugar de provação, é um lugar de, ao mesmo tempo, aproximação de Deus. Muitas pessoas, queridos, querem fugir do deserto. Oséias capítulo 2, versículo 14 diz assim: portanto eu o atrairei e o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto para falar conosco. Por quê? Porque quando nós estamos no oásis, nós não ouvimos a voz dele. Deus leva a gente para um deserto, queridos, porque quando a gente tem fartura, a gente não dá atenção para o que Deus quer falar conosco. Quando a gente está tranquilo, no bem bom, quando a gente está sossegado, conta bancária tranquila, família bem, tudo certinho, tudo legal, caminhando, dinheiro na conta, viagem marcada, passeio, tudo isso, sabe? Deus quer falar com a gente e a gente não ouve. Deus quer falar conosco e a gente não presta atenção.
Deus quer falar conosco que a gente está tão animado, tão preocupado com tudo isso de desfrutar, e aí o que Ele faz? Leva a gente para o deserto. O deserto também é um lugar de aproximação, de provação. É um lugar ali, queridos, que além de provar, é um lugar de treinamento. Ali Deus nos treina, nos torna mais íntimo. No deserto, Deus fala ao nosso coração e nos ensina a depender exclusivamente dEle. Você olha e fala, não tem um lago, não tem oásis, não tem nada, e agora? É só Ele. É só Ele. Aquele momento, queridos, que você olha assim para, meu Deus, minha conta bancária, estou devendo. Meu Deus, perdi o emprego. Meu Deus, estou constituindo uma família, vou casar. Meu Deus, está chegando o meu 5º filho. Meu Deus, meu Deus. Será que Deus não está querendo levar a gente para um desses lugares que nós estamos mencionando nessa manhã, queridos? Para depender dEle. Intimidade com Ele, estar mais próximo dEle. O deserto, queridos, ele prepara, escute isso. O deserto prepara aqueles que Deus deseja usar de uma forma poderosa. Deus, se Ele tem um plano e vai te usar de uma forma poderosa, prepare-se para o deserto na sua frente. Prepare-se para o deserto. Se você quer ser mais um na multidão, contente-se em viver no oásis. Mas se você quer fazer a diferença nessa geração, prepare-se para o deserto. Bem-vindo ao clube. É lá no deserto, queridos, que Jesus foi levado, antes de iniciar o seu ministério, 40 dias sendo provado. Não precisa falar o que aconteceu no ministério de Jesus depois desses 40 dias. As Escrituras nos ensinam. Além de tudo isso, queridos, lugar de intimidade é um trono da graça. O que é o trono da graça? É um lugar de socorro, de misericórdia. Intimidade com Deus é um lugar de socorro, de misericórdia. Hebreus 4:6 diz, aproximemo-nos, portanto, do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar no momento da necessidade. Ou seja, a intimidade com Deus nos leva a esse acesso direto ao trono da graça. E esse lugar, queridos, é ali que nós somos fortalecidos, porque a misericórdia se renova todas as manhãs sobre nossas vidas. Como diz Jeremias, todas as manhãs nós somos renovados. Ali nós recebemos graça em tempo das necessidades. Ali Deus supre as nossas necessidades diariamente. Esse lugar de intimidade, queridos, do trono da graça, ali nós não somos rejeitados. Esse lugar de intimidade é o lugar em que você nunca será rejeitado pelo Pai. Todos podem nos rejeitar aqui, mas no trono da graça jamais seremos rejeitados, porque nesse trono diz, aproximemo-nos como filhos. É ali, queridos, que nós somos recebidos como filhos amados do Pai. Trono da graça. E o último lugar que eu quero compartilhar de intimidade é o lugar dos segredos. Que lugar é esse, queridos? É o lugar das revelações mais profundas. Salmos 25:14 diz assim, queridos: o segredo do Senhor é para os que os temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse lugar, dos lugares segredos, do lugar do segredo, é um lugar, queridos, que poucos acessam. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nesse lugar, Deus compartilha segredos com aqueles que o buscam de todo o coração. Você quer ter revelações profundas? Este é o lugar que nós precisamos estar, queridos.
A intimidade nos leva a conhecer mistérios que Ele nos revela, mas não a qualquer pessoa, somente aos filhos, somente aqueles que acessam esse lugar. O lugar dos segredos não é para curiosos. O lugar dos segredos não é para aqueles que querem ver os grandes moveres. O lugar do segredo não é aqueles que querem experimentar um pouquinho e sentir aquela coisa, aquele arrepio e sair dali e acabou. Não. O lugar dos segredos, queridos, é para os amigos de Deus, é aqueles que têm prazer na sua presença, na sua lei, que medita de dia e de noite. Daniel, ele era um desses homens. Daniel, a Bíblia diz que ele conhecia os tempos, os segredos. Daniel conhecia as revelações profundas, porque ele tinha intimidade com Deus. Homens, queridos, que pagaram um preço. Esses homens tinham essa intimidade com Deus. Eu quero ir agora para um terceiro ponto dessa ministração, saindo desses lugares, e vou concluir aqui. Como desenvolver, pastor, uma intimidade com Deus? Queridos, eu já dei aqui um feedback no início, cultivando uma cultura de oração. Nós fazemos isso através de oração diária, nós fazemos isso através de jejum, nós fazemos isso através da intercessão. É assim que nós cultivamos uma vida de intimidade. Pastor, como nós desenvolvemos uma vida de intimidade com Deus? Permanecendo em Deus através da obediência. É assim que nós cultivamos uma permanência nele. É assim que nós conseguimos guardar os seus mandamentos. Quando nós permanecemos em Deus, queridos, através da obediência, nós cultivamos intimidade com o Senhor. Intimidade não é um sentimento. Intimidade é um compromisso de obedecer à vontade do nosso Pai, de estar ao lado dEle, porque quanto mais obedecemos, mais próximo ficamos dEle. Quanto mais próximo ficamos dEle, mais revelação nós recebemos dEle. Como eu já citei, o exemplo que nós estamos tratando esse mês, João foi o único discípulo que esteve, além de reclinado à cabeça de Jesus, foi o único que permaneceu aos pés da cruz. Quando ele foi crucificado, todos os demais sumiram. João estava aos pés da cruz. Jesus olhou para ele e disse: João, aí está a sua mãe. Dizendo: João, cuida da minha mãe. Intimidade. Foi o único. Por quê? Porque João permaneceu em obediência até o fim. Teve revelações. E aí, pastor? Qual é o último livro da Bíblia, queridos? Qual é? O que significa Apocalipse? Vocês sabem, né? Apocalipse significa revelações. Quem escreveu o livro de Apocalipse? João. Por que que João foi o único que escreveu revelações? Por que que foi o único que teve as revelações mais profundas, queridos? Porque foi o único que permaneceu. Foi o único que estava aos pés da cruz. Foi o único que estava ali diante do Senhor. Queridos, quando cultivamos um relacionamento íntimo com Deus, nós naturalmente começamos a ver os frutos espirituais nas nossas vidas, os frutos da intimidade com Deus. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente vai vendo que quando nós permanecemos em Cristo, nós cultivamos intimidade com Ele, e naturalmente a nossa vida começa a produzir frutos espirituais. Isso significa que, pastor, quanto mais intimidade nós temos com Deus, escute isso, queridos, mais amor e mais paciência nós vamos ter nas nossas relações. Com nossas esposas, com nossos esposos, com os nossos filhos, com os nossos discípulos, com os nossos pastores,
Quanto mais intimidade com Ele, mais sensibilidade à voz do Espírito nós vamos ter. Quanto mais intimidade com Ele, mais direções claras de tomar as decisões na nossa vida nós vamos ter. Quanto mais perto dEle, queridos, mais fortalecimento espiritual contra as investidas do inimigo nós vamos ter. Os frutos do Espírito vão se revelar nas nossas vidas, nós vamos conhecer mais a Deus. Nós vamos nos tornar mais parecido com Jesus, nós vamos experimentar mais o poder de Deus sobre as nossas vidas. Gostaria que você se colocasse de pé, quero chamar a equipe aqui de louvor, por favor. O último ponto, aqui nesta hora que eu quero, é um convite, queridos, é uma conclusão. Porque o lugar de intimidade, ele produz transformações nas nossas vidas. Nós estamos vivendo um ano de movimento. E quando nós falamos de movimento, você vai perceber que assim como João permaneceu próximo de Jesus, outros personagens nas Escrituras também experimentaram mudanças, transformações, quando eles buscavam a direção de Deus, eles se movimentavam em direção a Deus, eles davam um passo em direção ao Senhor. Por exemplo, quando a gente olha para Abraão ele saiu da sua terra, ele foi chamado por Deus. Quando ele entendeu isso, ele teve um nível de intimidade muito maior e se tornou amigo de Deus. Quando nós olhamos para Moisés, a Bíblia diz que ele viu Deus face a face. Por quê? Porque ele cultivava uma intimidade no monte da presença. Quando nós olhamos para Davi ele teve uma intimidade que o fortalecia lá no campo, e ele desenvolveu por causa dessa intimidade com o Senhor, um caráter tão forte, a sua fé, queridos, antes de se tornar rei. Quando nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, nós vemos que ela se moveu em direção ao Senhor Jesus e experimentou uma cura, uma transformação na sua vida. Ou seja, eu volto a falar do movimento. Todo movimento para buscar uma intimidade traz transformação nas nossas vidas. E eu gostaria nesta manhã de concluir fazendo um chamado. Aliás, a conclusão da ministração é isso. O quê? Um chamado à intimidade. Mas não como um lugar de conhecimento, mas um lugar de permanecer. E eu queria fazer assim como nós estamos, não sei se eu posso dizer um ato profético, talvez não seja, mas vivendo um ano de movimento e caminhar em direção a algo, buscar uma intimidade. Eu gostaria de convidar todos vocês que quiserem, claro, a sair do lugar e vir à minha sala, mas não uma sala, mas que isso representasse uma sala do Pai, a presença. Que você saísse do seu lugar e viesse aqui ao altar. Se você quer, diz: Senhor, eu quero ter uma intimidade maior com o Senhor. Eu quero conhecer esses lugares que eu aprendi nesta manhã, ou que eu já sabia e apenas relembrei nesta manhã. Se você deseja, queridos, e eu tenho certeza que todos nós desejamos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Eu sou o primeiro que quero estar aqui nesse altar hoje. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais vamos experimentar a sua presença. E o fato de estar convidando cada um é um passo de fé, uma atitude de fé. A intimidade com o Senhor te fortalece, ela te transforma, ela te capacita a viver uma vida de propósito. Assim como João, eu e você hoje nós estamos sendo chamados a viver perto do coração do nosso Pai. A oração, o jejum, eles são as chaves para nos aproximarmos dEle e fazer-nos crescer espiritualmente. Nesse lugar, diga a Ele
Diga a Ele: Senhor, eu estou começando o ano de 2025, saímos no mês de janeiro, um mês de fundamentos, entendendo, Senhor, algo tão importante, e estamos vivendo, Senhor, partindo para o mês da intimidade, e vamos viver este ano, um ano de intimidade com o Senhor, um ano em que o Senhor vai se revelar a nós, e se nós permanecermos diante dEle, nós vamos dar muitos frutos. E aqui nesse lugar, queridos, você fique à vontade, se quiser ficar de pé, se quiser se ajoelhar, se quiser, enfim, ficar da forma como queira. Mas derrame o seu coração diante do Senhor nesta manhã. Renda-se diante dEle e diga: Senhor, eu quero viver nesse lugar, eu quero permanecer neste lugar de permanência que é a intimidade, um lugar para os filhos. E eu quero que você sinta o amor nesta manhã do Pai sobre a tua vida, a paternidade te envolvendo. Você é filho de Deus, você é uma filha, você foi escolhido, você foi chamado para esse lugar de intimidade com Ele. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Revela-nos a tua face, na mesa, na casa, no vale, no monte, no deserto, no trono, no altar. Eu pertenço a ti. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Derrame o seu coração a Ele nessa hora. Derrame o seu coração a Ele, diga isso. Diga o quanto você o ama, diga o quanto você quer ter essa intimidade, porque Deus vai fazer como João, queridos, Ele vai nos revelar coisas profundas, Ele vai trazer revelações profundas sobre nossas vidas, Ele vai descortinar coisas que nós não estávamos vendo, Ele vai revelar os segredos do coração. Deus nos chama para o quarto secreto, para o lugar dos segredos. Abba, Pai, eu pertenço. Diga isso a Ele: Abba, Pai, eu pertenço a Ti, eu sou filho. Eu quero essa intimidade profunda contigo, Senhor. Eu quero essa intimidade, Senhor, profunda. Aqui nós rasgamos o nosso coração. Aqui, Senhor, nós entregamos tudo o que somos e temos. És a minha realidade. Ah, Senhor, Senhor, Teus pensamentos, Senhor, nós estamos aqui no altar, Senhor. me definem. Deus, que essa seja a nossa realidade todos os dias. A realidade de sermos filhos, a realidade, Senhor, de tocarmos em Ti. És a minha realidade. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Eu pertenço a ti. Abba, Pai, restaura, Senhor, nesta manhã, a intimidade dos filhos, filhos, filhos. A intimidade é um lugar para Ti, a intimidade é um lugar para você, a intimidade é um lugar que eu quero ter todos os dias contigo. Deus está restaurando o primeiro amor aqui nesta manhã. Deus está restaurando o primeiro amor, quando Deus te chamou, quando você ainda era adolescente, jovem, e tinha uma sede, uma fome de Deus. Deus está te restaurando aqui nesta manhã. Deus está trazendo fome e sede novamente no teu coração, no teu espírito. Restaura, Senhor,
restaura, Senhor, nesta manhã. Restaura, Senhor, a fome, restaura a sede, Senhor. Restaura, Espírito Santo. Restaura, restaura, Senhor, restaura. Restaura, Espírito Santo, restaura. Restaura, Senhor, restaura, restaura. Restaura, restaura, Espírito Santo, restaura. Restaura a fome e sede, Senhor, a intimidade. Restaura, Senhor, restaura. Restaura, Senhor, restaura em nome de Jesus. Restaura, Senhor, restaura essa fome, essa intimidade nesta manhã. Restaura, Espírito Santo, restaura, restaura. Oh, Abba, Pai, Abba, Pai. Abba, Pai. Revela-se nesta manhã, Espírito Santo, a todos aqui neste lugar. Neste ambiente, um ambiente de cura, um ambiente de intimidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Graças te damos, Abba, por esta manhã em que o Senhor restaura o primeiro amor de uma intimidade profunda contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar esse entendimento que nós nos sentamos em um lugar, nas regiões celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Um lugar de intimidade, um lugar de profunda intimidade. Obrigado, Senhor, graças te damos. Aleluia. Queridos, nós vamos sair desse culto. Volte para casa com essa consciência de um lugar que nós podemos sentar à mesa, na sala, tomar um café, um chá com o Pai. Qualquer momento, um lugar de intimidade, onde você fala com Ele, Ele fala com você, onde Ele revela que precisa ser revelado, onde Ele descortina coisas que só Ele vai te revelar, porque a intimidade é um lugar para os filhos. Deus abençoe, podem voltar aos seus lugares, em nome de Jesus.